Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, tranquilos em casa, estudando bastante, aproveitando esse tempinho bom de chuva, de friozinho para estudar biologia, que é uma delícia. Bom, hoje então a gente vai começar a falar sobre o capítulo de movimentação, que nada mais é que o capítulo que fala sobre o sistema muscular, né? O sistema dos nossos músculos, dos tecidos musculares. Então, vamos começar. Primeiro eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso querido resuminho de sempre. Então, vamos lá, olha só. O sistema muscular, então, por que ele é importante? Porque ele sustenta o nosso corpo, ele que faz a gente ter esses movimentos, né? É claro que sempre falo para vocês que os sistemas, eles funcionam integrados entre si. Então, um sistema vai depender do outro, vai depender do outro. Então, a gente tem o sistema ósseo, o sistema muscular, com o sistema nervoso, e tudo isso vai funcionar de uma maneira conjunta. E lembrando sempre que o sistema muscular, como é um tecido formado de células, ele precisa de nutrientes, ele precisa de oxigênio. Então ele está interligado com o sistema circulatório, com o sistema respiratório, sistema digestivo, que vai trazer os nutrientes para a gente, né? E tudo mais. Outra coisa bastante importante que a gente às vezes esquece é que o sistema muscular é ele que vai possibilitar, favorecer também a nossa temperatura interna. O calor interno do nosso corpo ele é mantido também através dos músculos, certo? Bom, então vamos lá. A gente tem então que os músculos são órgãos, né? Que são formados por tecidos. A gente tem alguns tipos de tecido e nós temos alguns tipos de células que formam esses músculos. As células, toda vez que a gente for trabalhar do sistema muscular, os cientistas resolveram dar nomes diferentes dentro do sistema muscular. Uma mesma coisa recebe um nome diferente. Então, por exemplo, a célula ela vai receber o nome de fibras. E aí pode causar um pouco de confusão. Quando fala fibra, a gente lembra de um fiozinho e parece que é um fiozinho, mas eu vou explicar por quê. Então, fibras ou miócitos são as células musculares. As células musculares são bastante diferentes de outras células. Por quê? Elas são células muito grandes, elas são células que são alongadas, elas são bem grandes, diferentemente de células de outras partes do corpo, tá? Então, elas têm, por elas serem alongadas, alguns tipos de células têm mais de um núcleo. Porque pensa comigo, uma célula muito alongada, elas são extremamente específicas no que elas fazem, então elas precisam ter assim todo um aparato para poder funcionar de uma maneira perfeita. Então, uma forma disso é ter às vezes, não sempre, às vezes ter mais de um núcleo para poder funcionar de uma maneira correta, certo? Bom, então, o que acontece? Quando a gente fala da contração muscular, essas células, elas encolhem, vamos dizer assim, elas diminuem e aumentam de tamanho. E é isso que faz, que condiciona o movimento do nosso corpo, né? O movimento dos músculos, a contração e o relaxamento dos músculos, tá? Bom, então, o que acontece? Por elas serem muito longas, nesse tecido muscular, a gente tem entre uma célula e outra pouquíssimo espaço. Esse espaço a gente chama de matriz celular, né? Então, entre eles tem pouquinho espaço, tá bom? E aí, essas células musculares, elas tiveram origem lá na mesoderme. Quando a gente fala do embrião, a gente tem três tecidos, né, embrionários. Então, o dela é a do meio, que é a mesoderme, que se diferenciou em células musculares, tá bom? Então, essas células musculares, como eu falei para vocês, que é um sistema integrado, ela faz principalmente ligação com o sistema nervoso. Por quê? Porque é o sistema nervoso que vai comandar o movimento. A gente sabe que o movimento que a gente faz com o braço, com a perna, com a cabeça e tudo mais, ele é um movimento voluntário. A gente pensa, a gente quer fazer e vai lá e faz. Só que esse pensar e querer fazer é gerado através de um estímulo nervoso. Então, o sistema nervoso dá o comando e o nosso sistema muscular, ele pratica, né? Ele produz aquele movimento que a gente quer, certo? E também ele precisa ser nutrido, como todas as células. Então, ele também está interligado com o sistema circulatório, né? Com os vasos sanguíneos que vão levar esses nutrientes, certo? Bom, aí tem as especificidades, né? No caso das células musculares, quando a gente fala do sistema muscular, a membrana plasmática, ela não chama membrana plasmática, ela chama sarcolemma, tá? E o citoplasma não chama citoplasma, ele chama sarcoplasma. Professora, para que eles fizeram isso? As terminações dos nomes, os nomes, né? A termologia, ela é dada para facilitar e a gente saber de quem que a gente fala. Então, por exemplo, uma célula lá no meio do conteúdo de tecido muscular, e aí fala a célula tal, não sei o quê. Vamos dar nome para a gente saber aonde a gente está, de quem a gente está falando.
dificulta pra gente que tem que estudar, né? Mas para os cientistas é mais fácil, tá bom? Bom, então, aí nós temos a principal característica dessas células é que elas são formadas por miofilamentos. Tá? O que são esses miofilamentos? Imagina que são partes menores, que são proteínas, e são duas principais proteínas, actina e miosina, que é a famosa questão da contração muscular, actina sobre miosina, né? A gente vai ver direitinho como é que isso acontece, tá? E aí, o que a gente tem também? Que no citoplasma a gente tem um pigmento, né, que é chamado de mioglobina. Mioglobina. Vocês lembram que no sangue a gente tem a hemoglobina? E qual que é a função da hemoglobina? Ela se junta com o oxigênio para fazer o transporte do oxigênio. A mioglobina é exatamente isso. Exatamente isso. Ela disponibiliza o oxigênio para essas células. E, além disso, ela também dá a cor vermelha para o tecido muscular. Da mesma forma que a hemoglobina dá a cor vermelha para o nosso sangue, certo? Só que existem alguns tecidos musculares que não são vermelhos, são brancos. Então, a gente entende que eles têm esse tecido muscular branco porque tem pouca mioglobina, pouco pigmento, que é o caso, por exemplo, de carnes brancas, como o peixe, como as aves, certo? E aí, o que acontece também, uma outra característica do sistema muscular é que ele é envolto por um tipo de tecido que é chamado de tecido conjuntivo. E isso vai ajudar, porque imagina que a célula, elas são alongadas e elas ficam contraindo, relaxando, contraindo, relaxando, contraindo, relaxando. Então, uma esprega na outra, encosta na outra. E isso pode dar atrito e pode desgastar as células. Então, o que acontece? Cada célula muscular tem em volta de si uma membrana chamada de tecido conjuntivo. Tá? Aí, um conjuntinho de células tem uma outra camada de tecido conjuntivo. E mais um amontoado de células tem um amontoado de grupos de células tem mais uma outra camada de tecido conjuntivo. Tudo isso para diminuir o atrito, para diminuir o desgaste e potencializar esse movimento para que aconteça de uma forma correta, certo? Esses tecidos conjuntivos, que são 3, que envolvem uma célula, um conjunto de células, um conjunto de células, eles têm nomes. Mas eu acho que não tem necessidade de vocês saberem agora, mais pra frente talvez, tá bom? Bom, e aí a gente tem 3 tipos de tecido muscular. Apenas 3 no corpo inteirinho. Uma coisa. O nosso corpo ele é formado por aproximadamente 40% de tecido muscular. Então, é bastante coisa, né? Então, a gente tem um tecido estriado esquelético. Estriado significa que tem estrias. O que são essas estrias? As estrias são assim, ó. Imagine que eu tenho as proteínas miosina e as proteínas actina. Quando a disposição, a forma com que elas estão é alinhado, é organizado, ela forma feixes. Por quê? Porque uma clara é uma mais escura. Então, eu vou ter feixes mais claros e feixes mais escuros. Então, vai parecer que ela tem aquelas estrias, certo? Então, isso significa ser estriado. Agora, esquelético significa que está relacionado com o esqueleto, isso mesmo. Então, toda a parte do corpo em que você tem movimento do seu esqueleto, você tem um tecido que é chamado de tecido esquelético, com exceção dos da face. Por exemplo, aqui eu não tenho osso, certo? Eu tenho osso aqui em cima, eu tenho osso aqui embaixo. Mas essa região aqui não tem, eu tenho músculo. Então, o músculo está inserido diretamente na pele. Se eu dou um sorriso bem bonito para vocês, o que faz? O músculo puxa a minha pele, tá? Ao contrário daqui, se eu quiser fazer assim, o meu músculo puxa o meu osso, tá bom? Mas a maioria, então, tirando alguns da face, esse estriado esquelético está relacionado com o esqueleto, tá bom? E aí, quais são as características? As células, elas são cilíndricas. Então, elas são gordinhas, assim, cilíndricas e alongadas, tá? E aí, o estriado esquelético tem muitos núcleos, porque por elas serem bastante longas e tal. Elas têm muitas estrias, que são essas organizações das proteínas, e a contração dela é voluntária e bastante rápida. Então, eu penso, eu vou lá e acontece, certo? Agora, em relação à regeneração, o que você tem? Por exemplo, quando você vai para a academia e vai ficar fortinho ou fortinho. Você não faz criar mais células do que já existem. Não, você tem essas células e você trabalha aquele tecido muscular na academia, hipertrofia, pega peso, pega peso, pega peso. Você vai criando lesões nas suas células. Só que aí a gente tem uma célula satélite que chama, ela se próxima das células musculares, ela se incorpora nessa célula. E a actina e miosina que tem dentro da célula, aí sim vão ser produzidas em excesso. Então, a célula, quando você trabalha, causa hipertrofia, você está engordando a célula, não multiplicando essa célula. Por isso que a gente fica fortinho, mas não é meu caso. Certo? Então, o que acontece?
No caso de regeneração, se você se cortar e tal, você não tem uma regeneração. Quando você fala que essa célula satélite ela incorpora na célula muscular, é um tipo de regeneração porque ela vai entrar justamente onde tem as lesões. Mas se você fizer um corte profundo e tal, você vai perder parte desse tecido muscular, tá? Agora vamos para o segundo tipo. É o tecido muscular estriado cardíaco. Ou seja, ele tem estrias, ou seja, ele é organizado de forma que eu consigo perceber a actina e miosina, né? As regiões. E aí, ela também são células cilíndricas. Ela tem poucos núcleos, ao contrário da esquelética. 1 ou 2 no máximo. Poucas estrias. E é involuntário. Presta atenção no nome. É estriado e é cardíaco. Onde é que eu vou encontrar esse tipo de tecido? No coração e somente no coração, que é o próprio miocárdio que a gente chama, né? Então, essa contração do coração, ela acontece involuntariamente. Eu não fico pensando, bate coração, bate coração, bate coração, sístole biliar. A contração do coração chama sístole e diástole. Então, ela chama sístole e diástole. Sístole e diástole. E o coração, diferente dos músculos da nossa, né, do nosso braço, da nossa perna, ele tem que ser bastante ritmado, intenso, forte, porque tem que mandar sangue para todo o corpo, né? Ou para o pulmão. Então, essa contração é bastante rápida e rítmica. Eu tenho que ter um ritmo. Se ficar a pessoa tem um problema cardíaco, certo? E uma coisa bastante chata é que não regenera de qualquer forma. Então, se a pessoa tem uma lesão no coração, tipo, uma facada no coração, aquela parte vai ficar machucada para sempre, certo? Vai faltar um pedaço, tá bom? Agora vamos para o próximo tecido e último, que é o completamente diferente. É o tecido liso. Não é estriado? Não, ele não é estriado porque ele não tem estrias. Ou seja, a disposição de miosina e actina dentro da célula é toda espalhada. Não tem assim, uma organização certinha. Então, ela é toda espalhada. Tem poucos núcleos também. E a contração é involuntária e vigorosa. Ou seja, desculpa, ela é involuntária e lenta. Na verdade, como é que acontece o movimento, a contração desse sistema aqui? Ela tem uma contrai aqui, outra contrai aqui, outra contrai aqui, outra contrai aqui, outra contrai aqui. Então, a gente tem o que é o movimento peristáltico, né? Que a gente fala que é no nosso trato digestivo todinho, a gente tem movimento de peristaltismo. Não acontece tudo de uma vez e aí o alimento passa. Não, acontece aqui, daí aqui, daí aqui, daí aqui. Isso faz com que tenha um movimento do alimento ao longo do tubo digestório, certo? Bom, no caso do liso, ele regenera. Claro que se você arrancar fora o estômago, não vai nascer um estômago novo, não é isso? Mas pequenas lesões podem ser curadas através da regeneração desse tipo de tecido, tá? É um núcleo só e as células, diferentes das outras células que são cilíndricas, ela é fusiforme. O que é isso? Ela é gordinha no centro e ela vai afinando para as extremidades, certo? E vai fazendo um fuso, beleza? Bom, é isso. Aí, quando a gente fala do sistema muscular, a gente fala de uma palavra chamada sarcômero. O que é o sarcômero? Então, eu tenho uma célula. Eu tenho um feixe, né? Várias células musculares, umas ao longo das outras. E aí, eu tenho a delimitação dessas células. E dentro dessa delimitação, denominada através da presença da actina e tal, eu vou ter esse sarcômero. Então, o sarcômero é a unidade dessa célula muscular, é a unidade onde ocorre a contração. Eu vou, do alinhamento, né? Eu vou mostrar aqui um desenho que eu acho que fica mais fácil. Peraí. Ó. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho o tecido, certo? Uma fibra muscular aqui, uma célula inteira, e elas são bastante longas. E aí, eu peguei dentro dela uma parte, certo? E aí, uma microfibrila, certo? Que vai compor, junto com outras microfibrilas, a fibra muscular, que é a célula. E aí dentro, você reparem que é assim, ó. Aqui eu tenho região clara, região mais escura, região clara, região clara, região mais escura, região... Isso é ao longo de toda a célula. E aí, essas partes, elas têm nomes. E aí a gente pode identificar o sarcômero. O sarcômero é a unidade aqui, onde vai acontecer a contração. A gente vai ver como é que isso acontece. Isso aqui está mostrado aqui embaixo, tá? De uma forma diferente. Então, a gente tem filamentos finos e filamentos grossos, actina e miosina. Então, isso aqui, essa disponibilidade, disposição aqui das proteínas, ela é dada dentro de um sarcômero. E aí eu tenho um nome para cada uma dessas partes. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho a linha Z,
de uma linha Z para outra linha Z é o meu sarcômero. É a unidade onde vai acontecer a contração. A contração vai acontecer entre as linhas Z, tá? Aí eu tenho a banda A, é a banda que tem actina, miosina, actina e actina, miosina e actina. Então, aqui, ó, essa parte todinha aqui é a minha banda A, aonde vai acontecer também a minha contração. E a banda H é essa parte do meio. Então, entre uma banda A e entre outra banda A, na verdade, no meio da banda A, entre uma linha Z e outra, eu tenho a banda H. Professora, eu vou precisar saber de tudo isso. Algumas questões são bastante específicas em relação a isso. Eu vou falar aqui direitinho, aqui no meu, pois eu trouxe para vocês, para a gente poder definir certinho. Então, olha só. O sarcômero, ele é formado então pela região escura e região clara, que é definida pelas estrias transversais, que as estrias são a disposição das proteínas, certo? Então, a banda I é um filamento só de actina, que é a região clara lá, onde eu vou ter no meio uma linha chamada de linha C, tá? A banda A é a sobreposição de actina e miosina, que é uma região escura, tá? A banda H é o filamento central de miosina apenas. Então, e a linha Z é o limite dos sarcômeros. Então, vamos lá, ó. Vou voltar aqui para vocês prestarem atenção. Eu tenho a linha Z, que delimita o meu sarcômero. Então, entre uma linha Z e outra, é o sarcômero. Aí, depois do sarcômero, eu tenho a actina. Aqui eu tenho actina e miosina juntos. E aqui no meio eu tenho miosina. E no meio da miosina é a banda H. Tá? Então, esse espaço onde só tem miosina é chamado de banda H. Certo? Nos espaços onde eu tenho só actinas, é chamado de linha Z. E onde eu tenho os dois, formam a banda A, certo? Bom, para que eu vou precisar saber disso, professora? Então, vamos lá. Como é que acontece, então, a contração muscular propriamente dita? Imaginem que essa linha azulzinha aqui, vou trazer um pouquinho mais para cima, para a gente imaginar. Então, eu vou pegar essa parte do meio, onde eu tenho actina e miosina, que é onde vai acontecer a contração. E eu vou aumentar e ela vai ficar dessa forma aqui. Eu tenho as linhas azuis e eu tenho as bolinhas aqui vermelhas, certo? Que é o filamento fino e o filamento grosso. Tá, o filamento azul é formado por actina. Então, vocês vão imaginar o seguinte, tem um monte de bolinhas, só que elas estão assim, uma do ladinho da outra, uma do ladinho da outra, uma do ladinho da outra. Envolvendo esse conjunto de bolinhas de actina, eu tenho uma substância chamada tropomiosina. Certo? Então, é essa linha que percorre aqui as actinas. Beleza? Essa tropomiosina, ela se movimenta. E quando ela se movimenta, imagina que eu tenho uma bolinha aqui e meu braço aqui de baixo é a tropomiosina. Quando a tropomiosina se movimenta, ela faz assim, ó. Ela deixa exposta essa área da actina na parte de baixo. Por que é importante estar na parte de baixo? Porque é embaixo que vai estar a miosina, que é quem vai, junto com a actina, fazer a contração muscular, o movimento do músculo e, por consequente, o movimento dos ossos, tá? Então, como é que isso acontece? Lá no meu sarcoplasma, lembram quem é o sarcoplasma? No meu citoplasma, eu tenho uma estrutura chamada de retículo sarcoplasmático, que nada mais é que o retículo endoplasmático liso. Então, dentro do retículo sarcoplasmático, eu tenho muita quantidade de cálcio, os íons cálcio, C2+, ou C++, Ca++. E aí, o que acontece? O músculo está relaxado. Esse cálcio está dentro do retículo, certo? Aí, quando você fala assim, eu estou lá relaxado e falo, quero movimentar, quero abrir os meus olhos, quero levantar o meu braço. O meu cérebro, né, o meu sistema nervoso, vai enviar essa informação para o meu músculo, tá? Quando chega na região de sinapse, então eu tenho aqui as terminações axônicas e aqui o músculo. Aqui nas terminações axônicas vão ser liberados os neurotransmissores. Um neurotransmissor em específico, que é a acetilcolina. A acetilcolina vai entrar em contato aqui com o meu músculo e vai fazer com que o retículo sarcoplasmático libere esse cálcio no sarcoplasma, no citoplasma. Beleza. Quando esse cálcio entra no citoplasma, ele se liga à troponina. Vou mostrar aqui de novo. Eu acho que aqui embaixo tem um desenho melhor. Peraí. Isso. Ó, então, eu tenho a troponina, que é uma região que está ali, faz parte desse conjunto de actinas, né, e tropomiosina. Quando o cálcio se ligar a essa troponina, vai fazer com que a tropomiosina gire. E aí, a adenina é lá no DNA, né? A actina, ela vai ficar exposta. Estão vendo essa bolinha azul com uma extremidade roxa? Ela vai descer.
Por quê? Porque essa linha, que é a tropomiosina, foi girada por conta da presença de cálcio na troponina, certo? Então, a tropomiosina girou e deixou exposta esse sítio de ligação da actina. Quando esse sítio da actina ficar liberado, aqui, que é a minha miosina, né? Aqui dentro da miosina tem o ATP. Quando acontece essa reação do cálcio se ligar à troponina, girou a tropomiosina, deixou exposta a actina. O ATP ele vai ser quebrado em duas moléculas, ADP e o fósforo inorgânico. Esse fósforo inorgânico vai sair de dentro da cabeça de miosina. E aí, quando ele sai da cabeça da miosina, a miosina consegue se ligar à actina, que é exatamente essa foto aqui. Então, olha só, aqui dentro eu tinha ATP, esse ATP foi hidrolisado, saiu fósforo inorgânico, saiu daqui, a parte de dentro da cabeça, e aí a miosina conseguiu se ligar com a actina, mas a contração não para por aí. A gente sempre ouve falar que a actina desliza sobre a miosina, mas não é bem isso que acontece. É o seguinte, quando essa cabeça de miosina se liga com a actina, o ADP que está aqui dentro também vai sair. E quando ele sai, faz com que essa cabeça se movimente para trás. Então, ela puxa a actina. Então, não é que a actina fica dançando aqui. Na verdade, a miosina se gruda na actina e traz ela para frente, certo? É isso que acontece. E aí, como é que faz para isso voltar ao normal? Aqui na cabeça da actina, aqui nesse desenho, tem que chegar o ATP novamente. Quando a ATP chegar, ela vai desgrudar da actina volta para o lugar e a miosina volta para o seu lugar. Então, gastar energia, oh meu Deus, gastar energia é tanto na contração quanto no relaxamento, certo? Beleza. Deixa eu só ver se não faltou nenhuma informação do que eu falei. Então, quando o músculo está relaxado, os íons cálcicos estão no retículo ludomático, aí você movimenta, esse cálcio sai, vai para o sarcoplasma. Esse cálcio vai se ligar à troponina, que vai fazer com que a tropomiosina gire, expondo a actina, e aí na cabeça da miosina libera o fósforo inorgânico, ela se liga com a actina, e depois o ADP sai e a miosina puxa a actina, certo? O ATP entra na cabeça da miosina e ele solta a actina e tudo começa de novo, certo? Bom, aí tem uma coisa chamada rigor mortis. O que é isso? Quando uma pessoa morre, e dependendo da forma como ela morreu, imagina que ela morreu com os dedos assim. E aí, pum, morreu, o coração parou de bater. O coração parou de bater, não vai chegar oxigênio, não vai chegar energia, nutrientes para ter energia em lugar nenhum. E aí aqui, vocês concordam comigo que o músculo está contraído? Ou seja, a miosina está ligada na actina e fez a actina se movimentar. Só que não tem ATP, não chegou ATP para fazer com que o músculo se relaxasse. Então a pessoa morreu e ficou assim. Isso aqui pode durar algumas horas, tá? Esse rigor mortis pode durar algumas horas. E, na verdade, você jamais vai conseguir fazer esses dedos voltarem para o lugar. O que vai acontecer é que quando o corpo entra em decomposição, vão ser decompostas as células todas do corpo, inclusive as células musculares. E essa decomposição faz com que o músculo relaxe. Não porque tem ATP, mas porque está sendo corroído, né, deteriorado, e aí ele vai voltar ao normal, certo? Agora, uma pergunta que também cai bastante vestibular é a seguinte: da onde vem esse ATP, que faz com que eu tenha essa contração muscular? Eu tenho 4 fontes principais de ATP. A primeira delas é que a gente tem uma reserva de ATP no nosso citoplasma, né, no sarcoplasma das células musculares. Então, só que esse ATP, ele favorece pouquíssima energia, 1 a 2 segundos de energia, de força propriamente dita, né, de contração muscular. Depois, a segunda fonte é a fosfocreatina, que vai ocorrer mudanças químicas que vai fazer com que seja liberado ATP. Também é pouquíssimo, libera só mais um pouco. Aí eu tenho a fermentação láctica, que a gente vai ver um pouco mais para frente, como é que isso acontece. E a gente sabe que na fermentação láctica eu tenho pouca liberação de ATP também, então dura pouco. Na verdade, então, a quarta fonte é a respiração celular, que vai entrar em todo aquele ciclo e tudo mais, e aí vão ser liberados mais ATPs para acontecer toda a contração muscular em si. Lembrando que a gente faz o movimento de contração e relaxamento muscular o tempo todo, né? Abriu o olho, movimentou, virou a cabeça, respirou, lá dentro, né? Tem sistema muscular liso também, né? Que reveste os órgãos e tudo mais. Então,
o gasto de energia é feito o tempo todo. Por isso que a gente precisa produzir energia o tempo todo, por isso que a gente precisa alimentar e também respirar o tempo todo. Certo? Bom, pessoal, era isso. Não esqueçam de olhar lá a tarefa que é para fazer, a que é para fazer, tá bom? E a gente se vê na nossa live, na quarta-feira, para tirar dúvidas. Da semana passada, a gente vai corrigir do sistema nervoso ainda, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima.